política agora. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Antes da gente ir para a entrevista da OAB, Mário Flávio, tem algum destaque aí acontecendo que está movimentando a política estadual? Não é nada, só mesmo a questão do Clodoaldo Magalhães, né, que foi um deputado, aí que quer ser, ele é deputado estadual, quer ser candidato a deputado federal, mas o PSB não quer dar legenda a ele, está uma confusão danada, ele está indo para um lado e indo para o outro e não está encontrando muita saída não. Então, por enquanto, né, o Clodoaldo Magalhães segue no PSB, mas talvez ele tenha que, por força maior, ou ele vai para a oposição, para ser candidato aí pela oposição, ou ele então desiste mesmo, se conforma e tenta disputar a reeleição aí em um acordo pelo próprio PSB. Mas a situação do Clodoaldo Magalhães não é das melhores, não. Ô Mário, e um detalhe também que chamou a atenção, né, mudando o assunto do Clodoaldo, que a gente teve esse fim de semana lá em Maragogi, no trajeto daqui para lá, muitas referências a Raquel Lira, né, Mário? Ali na Mata Sul, que não é uma área dela de atuação, né? Duas figuras que chamaram a atenção, né? E que tem outdoor em tudo quanto é canto. Raquel, enquanto presidente do PSDB, né, ela não está enquanto prefeita de Caruaru, claro. Ela é a prefeita, mas o PSDB colocou em Barreiros, em São José, na saída de Tamandaré. Em Palmares. O mesmo acontece com Anderson Ferreira. Vários outdoors aí deles espalhados. Inclusive, quando você sai da divisa, né, de Alagoas para Pernambuco, já dá de cara logo com o outdoor de Anderson e mais na frente o outdoor de Raquel. E aí, durante a BR, né, você vai encontrando os outdoors deles espalhados. Então, mostrando mesmo que, apesar de algumas figuras da oposição baterem o pé e dizerem que Raquel não é candidata, mas, na minha opinião, a candidatura de Raquel, ela perdeu o controle sobre ela. O que é perder o controle? Se hoje ela desistir de ser candidata, seria um prejuízo bem maior, na minha opinião, aí para a imagem dela, do que ela não ser candidata, porque ela ganhou proporções aí grandes nessa questão envolvendo aí a candidatura. Então, na minha opinião, Raquel desincompatibiliza da prefeitura em março e vai disputar a eleição. Muito bem. E tomou posse no dia 1º de janeiro a nova diretoria da Ordem dos Advogados de Pernambuco, que vai comandar a entidade no triênio 2022-2024. Tri ou bi? Tri. Liderado pelo presidente Fernando Ribeiro, com quem a gente conversa agora por videochamada. 2022, 2023, 2024, tri. Isso. Então, presidente, parabéns aí pela posse. E queria que o senhor já comentasse logo, né? Qual foi seu primeiro ato ao assumir aí a presidência da OAB? Bom dia, o senhor fala para mais de 80 municípios do Agreste Pernambuco. A gente está sem o áudio do presidente. Se o senhor puder habilitar aí, presidente, o seu áudio, não estamos lhe ouvindo. Celular, o senhor... Pronto. Acho que agora melhorou. Agora chegou. Perfeito, um cristal. Obrigado. Satisfação, Mário, Renato, falar com vocês, com todos os seus ouvintes. E agora, no dia 1º de janeiro, nós tomamos a posse administrativa. E a posse festiva, Mário, será no dia 8 de fevereiro, tá certo? Aqui na cidade do Recife. Presidente, se o senhor estiver dando... Tá dando um pouco de eco, acho que... Se o senhor estiver dando retorno, o senhor pode, quando for falar com a gente, deixar o microfone perto da boca, tira o fone de ouvido, quando concluir seu raciocínio, o senhor coloca o fone de novo para não dar esse eco, para não dar esse retorno, eu acho que vai facilitar. Deixa eu tirar o fone. Será que melhora assim um pouco, Mário? O senhor só precisa baixar um pouquinho, porque agora está dando retorno para a gente. Agora. Está nos ouvindo? Não. Pronto. Quando o senhor falar, o senhor tira o fone, bota o microfonezinho aí perto da boca, é simples. Então vai ter a posse... Teve a posse melhorou. Administrativa, melhorou. E vai ter a posse festiva dia 8, não é isso? Exatamente, Mário. No dia 8 de fevereiro teremos a posse festiva aqui na cidade do Recife, tá certo?
E aí, como você já falou, um dos primeiros atos que nós tivemos aqui na nossa gestão foi exatamente reduzir o valor da anuidade, permitindo que aqui a anuidade de Pernambuco fosse das mais baratas do país, né? Um dos compromissos que nós assumimos, né, exatamente por conhecermos a gestão, a gente sabe da possibilidade, né, dessa redução, uma redução de forma responsável, de forma austera, que não vai permitir, que não vai atrapalhar de forma alguma os serviços que a OAB, que a Caixa, a escola prestam à advocacia pernambucana. Presidente, o senhor aí anunciou o primeiro ato, né, enquanto gestor, que foi a redução no valor da questão da OAB. E isso é toda a advocacia comemorando, né? Como é que vocês chegaram a essa decisão? Olha, Mário, como eu falei, a gente conhece bem a gestão, né? Eu fui secretário-geral do OAB Pernambuco, presidente da Caixa de Assistência, exatamente por conhecer a fundo toda a gestão, a gente já sabia dessa possibilidade, dessa redução, tá certo? O presidente Bruno deixou assim a gestão muito bem gerida para permitir também essa redução, esse benefício que a gente está concedendo à advocacia, né? E esse é o propósito, de a gente procurar dar um auxílio especial ao colega advogado, né, que tem passado por esse período tão difícil pós-pandemia, Mário. Então, essa decisão, ela é válida para todos os advogados de Pernambuco, né? Porque ontem eu recebi essa pergunta no meu WhatsApp, quando eu publiquei a matéria, né, se era só para Recife. Eu disse, não, é para todos os advogados de Pernambuco, né, presidente? Exatamente. Todos os advogados de Pernambuco vão se beneficiar dessa redução, tá certo? Além da redução, os benefícios para a jovem advocacia, Mário, permanecem intocados. Então, o colega advogado no primeiro ano ele tem um desconto jovem advogado de 50%, no segundo ano 40%, 30%, 20%, 10%. Ou seja, além da redução, os jovens advogados vão poder usufruir desse benefício. Presidente, em relação ao interior, né, os advogados do interior, né, o que esperar dessa gestão? Olha, Renata, o interior foi muito importante na nossa eleição e nós vamos dar continuação a diversos trabalhos, diversas ações que a gente já vinha realizando na Caixa de Assistência, o presidente Bruno vinha realizando aqui na OAB Pernambuco, e é exatamente com o propósito de a gente valorizar o colega do interior. Muitas vezes a gente sabe que o colega do interior paga a mesma anuidade, mas tem mais dificuldade de usufruir dos benefícios da OAB, da Caixa de Assistência da escola. Então, assim, o nosso propósito vai ser aumentar exatamente esse contato que o colega advogado do interior ele terá com a OAB, tá certo? Para que ele possa realmente perceber que a OAB está ao lado dele em todos os momentos, seja ele na questão das suas atividades, através da comissão de prerrogativas, seja a questão de benefício, de assistência, como é o caso das ações da Caixa de Assistência, a questão dos cursos que a Escola da Advocacia presta a todo advogado pernambucano. Então, assim, a gente vai também fazer uma avaliação, aquelas subseccionais que tiverem com dificuldade de estrutura, nós vamos fazer melhorias nas subseccionais, nas sedes, né, nas salas das OABs também, permitir que esses colegas advogados possam dispor de equipamentos, né, para exercer todas as suas atividades. Presidente, a eleição foi marcada aí, né, por muita disputa, teve uma votação apertada, a maior da história, né, mais apertada da história, teve judicialização, vocês conseguiram conseguiram derrubar a liminar da oposição, mas as arestas, já podemos dizer, elas foram aparadas e agora é olhar para frente, tocar para frente. Como é que vai ser a relação com o pessoal da oposição? Olha, Mário, a questão é de toda a advocacia, tá certo? Independente que o colega tenha votado A, B ou C. Então, o nosso compromisso é poder gerir a instituição olhando para o interesse de todos. Então, passadas as eleições, né, os ânimos acirrados, a gente precisa deixar de lado, como se diz, desmontar os palanques, para que a gente possa realmente ter essa aproximação com toda a advocacia e atender a necessidade de todos.
tá certo? Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo, nenhuma preocupação, né? A gente vai poder circular em todo o estado de Pernambuco para conversar com a advocacia e ver quais são realmente todas as necessidades. E como eu falei, independente de quem um colega tenha votado. Tá certo, presidente. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Cidade. Estamos à disposição da OAB. Renata, obrigado pela atenção, Mário também. Quando eu estiver aí em Caruaru, faço questão de fazer uma visita a vocês. Vai ser um prazer a gente receber o senhor aqui no nosso estúdio, né? Quando tiver, é só dar o toque que a gente recebe o senhor aqui de braços abertos, com um cafezinho e ainda uma aguinha da Santa Joana para o senhor tomar. Obrigado. E aí já fica agendado aí para vocês também o convite para o dia 8 de fevereiro, a nossa pós-festiva aqui em Recife, que vai contar com a presença do próximo presidente do Conselho Federal da OAB também. Perfeito. Obrigado. Um abraço. Conversamos com o presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro. 10h17, vamos passar.